Vamos lá. Vamos continuar então o nosso estudo da literatura brasileira e agora eu vou fazer uma divisão tranquila do que é poema e do que é prosa. Então essa divisão de poema e prosa, que mas poesia e tudo mais, crônica, conto, essa divisão que a gente vai ter, ela vai ser fundamental para você matar às vezes uma questão, ó. E quando eu estiver dando aula de literatura para prosa romântica ou poesia romântica, ou então a prosa barroca, você entender que a gente está fazendo essa divisão. A gente está fragmentando a nossa obra entre, por exemplo, no poema, o que vai defini-lo é o verso. O que é verso? É a linha do poema. A estrofe, que é justamente o agrupamento de versos. Professor, tu está explicando... Calma, filho, não seja precoce. Quando eu falar de noções de versificação, eu vou pegar isso aqui e vou desmembrar no quadro. Agora você tem que entender uma divisão entre poema e prosa. Para quando você entrar na literatura, você não entrar no susto. Não ficar, caramba, não estou entendendo nada, que porra é essa? Tá falando e não estou entendendo. Então não precisa. Então aqui, ó. Verso, lembra da sua vida, hein? É cada linha do poema. Estrofe é o agrupamento das linhas poéticas, ou seja, do verso. Foi? Ritmo é justamente como a gente vê numa música. A música não tem que ter um ritmozinho? Samba, pagode, o rock e tudo mais. Então o ritmo é justamente isso. É como o poema, a obra está sendo construída. Professor, mas todo prosa não tem ritmo? Não, a gente também tem. Só que aí é uma prosa que tem uma estrutura, né, ritmo do poema. Geralmente ela é mais íntima, ela quer ser assim, tá? Então esse poema tem ritmo e alguns têm a nossa rima. Lembra na escola, quando a sua tiazinha, né, aquela maneirinha, tia Rosa, todo mundo teve uma tia Rosa, falava assim, vamos rimar, rima o quê? Amor, rima com dor, que rima com cor, isso aí, e assim vai, é justamente isso. A rima é essa unidade onde tem o mesmo ritmo, o mesmo som, tá? Então isso estrutura que a gente tem como base o poema. Professor, sempre tive uma dúvida sobre o seguinte, poesia. Por que eu também posso chamar de poema? Ou por que eu chamo poema também de poesia? Isso é tranquilo, filho. Entenda o seguinte, entenda. Poesia é sempre o abstrato. Então nem sempre ele vai ser um poema. Uma obra literária pode ser uma poesia? Sim, é um abstrato, uma modificação da realidade. Um quadro pode ser uma poesia? Claro, uma música, isso tudo tem, porque ele é sempre abstrato. Agora, filhote, o concreto eu tenho que chamar de poema. Então, quando eu tenho um poema escrito por Camões, um poema escrito por Gregório de Matos, um poema escrito por Castro Alves, é porque é essa abstração da poesia de forma concreta, com a estruturação de versos e estrofes. Porra, tu tá voando agora, filho. Por isso, acompanha comigo aqui que eu vou te falar, ó, os 3 tipos de poema que mais caem dentro dos concursos militares. E mais ainda, vou te dar uma dica de ouro, hein? Só pega o finalzinho aqui, ó, do nome. Lírico, narrativo, dramático. A gente já falou deles. Falou deles aonde? Em gênero literário. Então, pegou essa dica? Então, segura aqui, ó. Se eu tenho lírico, qual é a minha palavra-chave do lírico? É eu. Muito bom, militar. O eu. Então, você sabe que o poema lírico é a visão pessoal do mundo. Então, ele vai estar sofrendo, ele vai estar feliz, ele vai estar o que for, sempre focado no eu. Foi? Segura aqui, ó. Poema narrativo. Qual é o nosso poema narrativo? Ou seja, a nossa narrativa no gênero literário? É o épico. Épico tem sempre a presença do narrador. Caralho, porra, tu tá voando, hein? Então, você sabe que aqui é um poema que deve ser contado.
E aí, aonde a gente já falou dele? Dentro lá, e vai estar na prova, vai estar lá e você vai falar, vai rir, vai falar, caraca, aprendi aquele gordinho maneiro do Jean. Aí a gente falou do quê? Epopeia. O que é epopeia? São poemas grandiosos. Então, esses poemas grandiosos, essa noção de poesia grandiosa, poemas que têm uma extensa história, vários ambientes, o herói e tudo mais, é um poema narrativo, ou seja, é um poema que deve ser contado. É um poema como a gente estrutura de epopeia. Foi? Agora aqui, ó, poema dramático. Ele é um poema narrativo com um detalhezinho básico, aquele detalhe básico na estrutura. Ele é formado por diálogos. Professor, quando a gente falou de poema dramático, a gente falou que acontece justamente pelas falas dos personagens. É a mesma coisa? Irmão, tu tá estudando, filho. Caralho, ó. Palmas pra você. É isso mesmo, cara. O gênero dramático, ele vai ter essa noção. O personagem vai construir. No caso aqui, o eu lírico, né, o cara que conta o poema, vai colocar falas na estrutura dele. Então ele tem ritmo, tem rima, porém ele é feito em falas. Então esses são nossos 3 tipos que mais caem dentro do concurso. Por quê? Eles vão mexer justamente com os gêneros literários. Aí tu vai parar assim, que porra é gênero literário? Volta, assiste e volta para ver essa aula. Eu não quero tu não gabaritando a porra da prova, hein? Então, ó, essa estrutura daqui. Agora, nosso texto em prosa. Prosa. Primeiro, tem a narração. Todo texto em prova tem a narração? Não, mas a grande maioria. Só a redação, por exemplo. Tem um narrador ali, filho. Alguém que está contando a história. Denotativa. E aí vem, o que é denotação? Muito bom, muito bom. Tu não ouviu as páginas do amiguinho? Não, vou te dar aqui, ó. É aquele texto de maneira real. Como assim de maneira real? De maneira do dicionário, né? Como a gente falou, de Deus. Criação. Foi? Linear. O que é linear? Algo linear, algo que tem início, meio e fim. Não está tão linear porque parece um bêbado escrevendo. Mas linear é isso que tem início, meio e fim. No caso, ou o tempo, hora, tudo mais, ou o espaço. E aí esse espaço é importante porque às vezes ele vai mexer diretamente com o tempo. Lá no poema, eu preciso saber se a estação no passado, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em São Paulo, ou aí na sua casa? Não. Mas a prosa eu preciso para compor toda a minha obra, compor toda a minha história. Entenderam? Então aqui, ó. E isso aqui é importante, ó. Ele é feito por parágrafos. Então essa estrutura de parágrafos, olha essa pausa dramática, hein? Parágrafos. Você tem que entender que ele é a base da nossa prosa. Parágrafo, onde a gente fala também de parágrafo? Pô, na minha redação. Olha aí, seu texto é em prosa justamente por isso. Porque ele vai pegar essa característica aqui, ó, do parágrafo, início, meio e fim, que vem da característica do texto linear. Caraca, professor, tudo se encaixa então? Tudo se encaixa então, filho. E eu fiz uma tabelinha aqui, que a gente gosta, né, na verdade, aquele bizuzinho de concurso. Quando vem cair na prova, a comparação entre os dois. Poema, versos, é a mesma associação de linhas na prosa. Estrofe é o agrupamento de versos. Logo, parágrafos é o agrupamento de linhas. Aqui, o nosso pensamento, o nosso narrador, ele é o quê? O eu lírico, ó. O eu lírico, a questão do ritmo, do eu pessoal. Aqui, o narrador, o pensamento, ele é sempre linear. Estamos voando, filho. Então, mais uma aqui, rápido. Mais uma questão, 2, 3, do seu concurso feita. Foi? Então a gente acabou mais um momento da nossa literatura brasileira. A gente vai estar continuando falando das escolas literárias, cada escritor, cada obra, versificação, tudo no pacotão da literatura brasileira. Fechou? Tamo junto então, irmão. Vamos para a próxima.